Gênesis capítulo 43, e eu quero ler somente um versículo, o versículo 11. Talvez na sua versão esteja um pouco diferente, porque a minha é atualizada, a sua deve ser revista e corrigida. Capítulo 43 de Gênesis, versículo 11. Diz assim: respondeu-lhes Israel, seu pai: se é tal, fazei, pois, isso: tomai do mais precioso desta terra em vossos sacos e levai de presente a esse homem um pouco de bálsamo, um pouco de mel, aromatas, mirra, nozes de pistácia e amêndoas. Somente este versículo para nós meditarmos. Queridos irmãos, aqui está revelada a história de José. Muitos, quando vão falar de José, falam muito da primeira etapa da sua vida, sua juventude, seus sonhos, até chegar a ser governador e o segundo homem mais importante do mundo da sua época. Mas e o que passa por detrás dos bastidores, ou o que passa depois que ele é consagrado, condecorado como governador? É essa segunda parte que eu quero me ater aqui à igreja, e quero que você preste muita atenção sobre o que Deus quer falar com sua vida. Se eu misturar um pouquinho as palavras aqui do argentinês, aí os irmãos vai perdoando. Quando José foi elevado a governador, a Bíblia diz que foi dado a ele um novo nome. Ele tinha um nome hebreu, e foi dado o nome a ele de Zafenate Paneá, ou Zafenate Paneia. E significa, foi Faraó quem colocou esse nome, significa fornecedor do nutriente da vida. Escute só isso. Fornecedor do nutriente da vida. Por quê? Porque José, ele iria ser o homem que iria prover o alimento, não só do Egito, mas também do mundo. Por quê? Porque Faraó teve um sonho, todos sabem o sonho qual foi. Na verdade foram dois sonhos, não tinha quem interpretasse, de difícil interpretação. Alguém chama José, que estava preso. E aí a Bíblia diz que na interpretação se entendeu que era um sonho para se cumprir de forma muito rápida e que iria alcançar a nível mundial um tempo de bonança e um tempo de fome. As vacas magras comendo as vacas gordas, as espigas magras comendo as espigas gordas. 7 anos de muita prosperidade, o rio Nilo iria subir seu nível. A plantação naqueles 7 anos seria muito próspera, como nunca na história do Egito. Mas depois dos 7 anos, iria haver um problema, uma seca também de 7 anos. No tempo antigo, irmãos, quem não se preparasse para as secas, estava completamente confinado à destruição. Não havia previsão de tempo, não havia sinais de meteorologia que viesse a dizer tal tempo vai ser um tempo de escassez. Não existia satélites modernos como os nossos. Então esse sonho foi de muita importância. Faraó entendeu isso e chama logo esse homem para sentar do seu lado. Quem poderia ter tamanha sabedoria para administrar esses 14 anos que viriam, se não fosse José? Então Faraó o chama, coloca um anel de honra no seu dedo, um anel que teria o selo, o carimbo. Faraó estava dizendo: esse anel me representará onde você for, você pode assinar no meu nome. Era a procuração do Egito. E muda seu nome, Zafenate Paneá, porque
todos iriam vê-lo como o provedor do nutriente da vida. Ele se casa com uma egípcia chamada de Asenate, que significa dedicada a Neite. Neite era uma deusa do Egito e ela era filha de um sacerdote dessa deusa. Ou seja, a cultura devia ser absorvida por José. O Egito deveria ser seu pensamento, sua casa. A ideia era: esqueça Canaã, esqueça seu passado. Você agora é nosso, você agora é daqui. E aí a Bíblia vai dizer, queridos irmãos, que ele abraça a ideia e se dedica a tudo isso. Tempo da prosperidade, ele já tinha dado a ideia que 2/5 de toda a produção dos grãos do Egito deveriam ser guardadas. E nesses 7 anos ele iria construir gigantescos armazéns para guardar esses 2/5 de toda a safra desses 7 anos. Inteligentíssimo. Ele iria viajar todo o Egito, ele iria montar construções, ele iria ser responsável por escravos construtores, ele iria fazer a revisão, ele iria prestar contas a Faraó e dizer: cidade tal está juntando, cidade tal já está construído os depósitos, os armazéns estão de pé, já estão fazendo as colheitas. Ele iria dar conta de tudo isso. Ele está com 30 anos. 30 anos. Muito jovem para tamanha responsabilidade. Faraó desfilou com ele no Egito. Apresentou ele dessa forma. Alguns chegam a dizer que não existia cargo de governador. Foi inventado na hora. Para dizer: olha, você vai ser o segundo homem mais poderoso dessa terra. E segundo, quando eu estiver presente, porque quando eu estiver viajando, você é o primeiro. E o povo honrou isso, respeitou isso. Não conheciam bem o hebreu, mas tudo bem, Faraó está dizendo. O problema não era os 7 anos de prosperidade, o problema era quando viesse a seca. A prosperidade está bem. Ele tem 2 filhos. E a Bíblia diz que um desses filhos, o primeiro, ele chama Manassés. Você vai notar com o batizado desse menino, com esse nome, é que as raízes dele não foram arrancadas. Ele poderia ter posto um nome egípcio, mas ele põe um nome hebreu, Manassés. E tem um significado. Qual o significado? Deus me fez esquecer os trabalhos da casa de meu pai. Asenate respeita sua posição hebreia, respeita seus princípios, ele ainda tem cultura hebreia no corpo, na alma, no espírito. E Manassés é o nome do menino, nome hebreu, no meio de uma terra egípcia. Deus me fez esquecer os sofrimentos da casa do meu pai. Aí Asenate engravida outra vez. E aí, amor, você coloca o nome outra vez. E ele repete. O nome desse agora vai ser Efraim, filha. E o que significa na língua do teu povo, amor? Ele diz assim: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Deus me fez esquecer os sofrimentos da casa do meu pai. Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Ela sabia porque ele estava colocando aquele nome, porque ele havia contado sofrimentos. Foram 13 anos de escravidão. Ele foi vendido com 17. Ele passou 13 anos escravo, irmãos. Houve um tempo na sua escravidão que ele passou bem, porque a Bíblia diz que Potifar, ele viu a inteligência do rapaz, a dedicação, a fidelidade. Não, esse não é um escravo comum. Tudo que ele faz bem feito. E aí ele vai galgando, ele vai crescendo
no mundo escravo, ele se torna líder. E por se tornar líder, ele não perde a postura, e a mulher de Potifar faz o que faz. E aí cai o castelo de José, e ele vai viver estes 2 últimos anos, antes de ser governador, como um delinquente, um prisioneiro. E que prisioneiro, irmãos. Qual é a acusação desse rapaz? Ele tentou abusar a esposa do chefe dele. Imagine, irmãos, isso é grave no mundo do presídio. Um estuprador, desprezado, jogado lá, mas ele não perde, porque Deus entra com ele na cela, na prisão, e ele tem um dom de interpretar sonhos. Ele interpreta o sonho do padeiro, ele interpreta o sonho do copeiro. E 2 anos depois, ele saiu daquele lugar para um mundo totalmente diferente, de prestígio, de honra. Quem dormia no chão, agora está dormindo em plumas, em linho egípcio. Ele está agora sendo carregado nos ombros pelos escravos que estavam sob seu comando. Uma vida que mudou totalmente de uma hora para outra. Mas as raízes permaneciam. Ele continuava crente. Diga amém por isso. Ele servia a Deus. Dê outro amém por isso. Que coisa linda é a história de José. Aleluia. Os 7 anos de prosperidade terminaram. E ele vai a Faraó e diz assim: meu rei, os anos que o Senhor meu Deus te mostrou terminaram. Agora vamos viver a escassez. E basta só terminar de falar, vem um vento quente. E naquele primeiro ano não chove nada. O rio Nilo vai recuando, só tem lama agora. Dá para passar de pés enxutos em lugares que eram plenamente cheios. Agora só vê terra rachada. Mas o mundo está preocupado. Chega as informações que a seca não é local, é mundial. O céu se fechou no mundo. Mas o Egito estava preparado. Deus havia feito uma promessa a Israel, que Israel seria a bênção das nações. Mas quem vai ser a bênção das nações é o Egito. Por quê? Porque venderam José, o canal que Deus ia usar para ser a bênção das nações. Venderam ele a preço de nada. 40 moedas de prata, o valor de um escravo. Agora coloque preço em José hoje. Chame Faraó e diga assim: Faraó, eu sou o rei da Etiópia, eu sou o rei da Fenícia, eu sou o rei do maior império mundial. Eu quero comprar esse teu José. Não, não está à venda, mas eu vou pagar caro por ele. Não, ele não está à venda. Ele valeu quanto aqui para o Egito? Ele foi comprado por 40 moedas de prata. Eu pago uma fortuna por esse rapaz. Não, ele não está à venda. Ele não tem preço. Ele não tem preço. O escravo não está à venda. Aleluia! Isso era para sair de Israel, irmãos. Isso era para ser Israel. Essa revelação de sonho de vaca magra comendo, era para sair de Israel. Porque a bênção era para Israel. Tu serás a mãe das nações. Tu serás a árvore frondosa que acolherá pássaros e animais terrestres. Eram as promessas para Israel. Mas Israel vendeu a bênção. E agora é o Egito que está sendo a mãe das nações. E aí a escassez começa. Aí você abre a Bíblia comigo aqui rapidinho. Gênesis 45, versículo 6. Olha o que acontece. Porque já houve 2 anos de fome na terra. E ainda restam 5 anos
em que não haverá lavoura nem colheita. Com 2 anos de seca, o povo já estava vindo comprar nutrientes. Ia para Faraó, Faraó dizia: não, procure Zafenate Paneia. Ele é o provedor da vida. Ele é o que vai alimentar as nações. É Ele quem vai matar a tua fome. Vai para Ele. E José, o desconhecido, agora Zafenate Paneia, é muito reivindicado. Para marcar uma agenda com José, para marcar uma audiência, para sentar com ele em uma mesa, era difícil. Ele tinha muitos servos, muitos homens, para atender a gente, a demanda era demais. Aí chega na fila, ele está sentado num lugar alto, observando o controle, os representantes das nações chegando em filas. E ele então olha e quem ele vê? Os irmãos dele. Os irmãos dele, que há 22 anos atrás venderam ele por 40 moedas. Aí ele chama um empregado e diz assim: eu quero tirar uma dúvida, falando em egípcio. Vá ali naqueles 10 rapazes, pergunte os nomes deles. Fulano, 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 fulano e fulano, Senhor. É eles mesmo. Tire eles da fila. Como, Senhor? Tire eles da fila. Tragam aqui, na minha tenda particular. José estava irreconhecível. Porque se você for ver uma pessoa, um egípcio, um líder daquela época, através das escrituras nas pirâmides, você vê que era uma pessoa sem pelo, sem cabelo, melhor. Os olhos pintados. Eles não costumavam ter pelo nenhum no rosto. Aí colocavam uma barba postiça, pegada aqui, longa. Uma indumentária na cabeça. Era uma cultura extremamente diferente da cultura dos hebreus. Então não dava para reconhecer. Os traços poderiam ser semelhantes porque era ainda um jovem. Mas 22 anos eles passaram separados. 22 anos. Irmãos, a reação de José é explicada pela psicologia como algo que acontece muitas vezes com algumas pessoas e eles chamam de gatilho das emoções. Os psicólogos dizem que se você passou um trauma na sua infância, na sua adolescência, e de repente passa anos depois e uma lembrança do seu trauma acontece, você recorda tudo de uma só vez. É como se fosse, por exemplo, uma moça que foi abusada na adolescência por um parente. Esse parente é preso, esse parente é condenado, mas depois de 30 anos ele é solto. E aí ele vem fazer uma visita. A moça pode estar com 40, 50 anos, mas quando vê ele, 30 anos passaram, o gatilho das emoções dela dispara. E ela recorda todo aquele sofrimento que passou na adolescência. Isso pode acontecer também de forma positiva, boa. Você, quando namorava a sua esposa, você se recorda de uma música que marcou a história de vocês. Uma música que marcou a história do casamento. E aí, de repente, você está casado há 50 anos e essa música toca. Ou alguém vai lá e escolhe aquela música. Dispara o gatilho das emoções na hora. E você recorda de coisas de 50 anos atrás. Existem memórias, existem gavetas que guardam a história da nossa vida. E essas gavetas se abrem quando esses gatilhos se disparam. O que é que acontece com José? 22 anos depois, o gatilho das emoções dele disparou. Porque quando ele vê os irmãos dele, os 10, não estavam os 11, aí estavam 10, era uma família de 12 filhos. Ele recorda de tudo.
Ele recorda dos gritos que ele deu dentro daquela cova: meus irmãos, me tirem daqui, me tirem daqui, me tirem daqui. E quando olhava para cima da cova, na borda da cova, as cabeças dos irmãos olhando de cima para baixo, humilhando, rindo dele. Porque ele teve um sonho, e o sonho dele, ele foi infantil em contar à família, inocente quando contou à família. Ele disse: eu vi 12 molhos, e esses molhos se inclinavam, molhos de trigo se inclinavam ao meu molho. Ou seja, no sonho ele estava em cima, e 11 irmãos encurvados, olhando de baixo para cima e ele de cima para baixo. Aí os irmãos, quando jogam ele num buraco, estão dizendo assim: a realidade é essa. No teu sonho tu estava em cima e a gente embaixo, mas a tua vida vai ser essa: nós em cima e tu embaixo. Sempre vai ser assim, José. Teus irmãos em cima olhando da borda, e ele embaixo gritando: faz isso não comigo. Aleluia, aleluia. Ele vai lembrar, irmãos, aleluia, enquanto os irmãos estão aí esperando aquela audiência, ele vai lembrar das chicotadas, desde onde ele saiu até entrar no mercado de escravo. Chicotada, murro, pontapé, frio, seminu, escondendo-se para as pessoas olharem ele. Os compradores chegavam, mandavam ele dar volta, olhavam os dentes para ver se estavam sujos, podres, olhava os dedos das mãos, dava tapa na sua cara, chicotada, noite de frio, tratado feito um cachorro, jogado lá, até o dia que foi comprado. E quando foi comprado, daqui que veio conseguir a confiança do seu amo, ele lutou também, chorava, sentia saudade, cadeia nas mãos, um menino criado dentro de casa, de família, agora enfrentar todos aqueles desafios com 17 anos de idade. Ai, irmão, não tinha como esquecer. Não tinha como esquecer, porque os cortes ainda estavam, as cicatrizes expostas. Sabe o que ele faz, irmãos? Ele pergunta na língua egípcia, e um tradutor do lado dele traduzindo em hebreu: quem são vocês? E ele diz: somos hebreus. O que são um do outro? Somos irmãos. Filhos de quem? Filhos de Israel. De um mesmo pai nós somos filhos. Quantos vocês são? Éramos 12. Éramos 12. Eu só estou vendo 10. Onde estão os outros 2? E ele diz: o mais novo ficou com nosso pai, porque nosso pai tem muito ciúme dele. Tudo bem. E o outro? E o outro onde está? Eles disseram: o outro já não existe. O outro já não existe. A ira tomava José, irmão. Desejo de vingança, humano como ele era. Ele disse: esses homens são espias e vieram ver a fraqueza da minha terra. Coloquem ele na cela. Eles dizem: não, meu senhor, não faça isso. Viemos comprar como os demais que estão comprando. Porque o senhor sente isso? Porque eu entendo e interpreto os sentimentos dos homens, e vejo que vocês são espias e vieram ver a fraqueza do meu país. Coloquem eles na cela. Irmãos, aquilo era vingança. Vocês vão sentir o que é ser preso. Vocês vão sentir o que é ser tratado de forma cruel, injusta. Eu quero que vocês provem a injustiça na pele. Mas aí, irmãos, 3 dias eles presos. José não dormia, José não comia, José não conseguia trabalhar tranquilo.
de um lado para outro, chorando, pedindo a Deus graça, força. Quando ele não aguenta mais, depois que a ira passa, depois que os nervos se aquietam, aí ele vai lá na cela, abre uma cela, aí os 10 vêm. Ele diz assim: eu vou soltar vocês, porque certamente o vosso pai está passando fome. E segundo lugar, eu temo a Deus. Vou repetir: eu temo a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Mas tem uma coisa: só fazem 2 anos e a profecia era que seriam 7. Então faltam 5 anos. Isso que vocês estão levando não vai durar muito. Vocês vão ter que voltar aqui, porque só o Egito tem comida. E para que eu garanta que vocês não são espias, vocês vão ter que voltar na segunda vez com o menor Benjamim. Benjamim era irmão de José, filho da mesma mãe. E José queria ver Benjamim agora, seu irmão. Aleluia. Glória a Deus. Aí eles dizem: tá bem, meu senhor. Aí ele diz: mas eu não confio nesse tá bem. Eu não confio nesse acordo. Vai ficar preso um. Simeão, esse aí, você volta para a cela. Fica preso até eles voltarem com o menor. Meu senhor, não faça isso. Nosso pai vai sofrer. Assunto encerrado, vão embora das minhas terras. Uma rigorosidade, irmãos. José estava. Aleluia. Quando os rapazes vão chegando em Canaã, Jacó estava, irmão. Israel estava num pé e outro, aflito. Quando eles chegam, graças a Deus, lá vem os rapazes. Gente, que foi que houve? Que demora foi essa? 3 dias de viagem. A gente vai contar, pai, vamos comer. Vamos dar de comer às mulheres, às crianças, aos animais. E a gente vai conversar o que foi que aconteceu, as surpresas que aconteceram conosco. Quando estão ali, irmão, depois de se alimentar, aí diz a palavra de Deus que os irmãos contaram a José, os filhos. Ele disse assim: cadê Simeão? Pai, a gente vai contar o que aconteceu. A gente estava na fila para comprar comida. E o governador do Egito, pai, cismou com a gente. Tirou a gente da fila. A gente não entendia nada que ele falava. Mas ele, como intérprete, chamou um intérprete, começou a acusar a gente de ser espia. Mas, pelo amor de Deus, o que foi que vocês fizeram na fila? Nada, pai. Igual a todo mundo. Vocês não ficaram olhando para as coisas? Não, de cabeça baixa. E ele entendeu isso. Pai, foi tão séria a acusação dele que ele prendeu a gente. Prendeu vocês? Com que acusação? Com essa, pai, da gente ser espia. Meu Deus do céu. E agora chega a parte de Simeão, pai. Simeão está preso. Simeão está preso? Está preso, pai. Por que está preso? Porque o governador disse que a comida vai acabar e ele quer que a gente volte. E na volta ele quer que a gente leve Benjamim, pai. Não, Benjamim não. Quem mandou falar de Benjamim? Quem mandou falar que eu tenho Benjamim? Benjamim não sai do meu lado de jeito algum. Mas pai, ele ficou perguntando se nosso pai estava vivo. Aleluia. Se o senhor estava vivo, ele fazia umas perguntas e a gente foi dizendo e a gente disse que tinha outro menino e que esse menino ficou em casa e ele agora e prendeu Simeão. A gente passou 3 dias preso. Simeão está lá e quando acabar os nutrientes, pai, a gente vai ter que voltar com Benjamim. Não, Benjamim não volta. A gente arruma outro jeito para trazer Simeão, mas Benjamim não vai de jeito nenhum. Eu já perdi José. Se eu perco Benjamim, eu vou descer à sepultura em tristeza. Eu já vivo numa eterna angústia por ter perdido José, comido de feras.
Alá, e achou Rebedecai. E perder Benjamim eu não perco. Não, pai, tá bem. Vamos comer, vamos desfrutar. Depois a gente fala desse assunto. Irmãos, os sacos de grão vão diminuindo. Todo dia comendo aquela raça. E Simeão preso. E todo dia a família comendo, foi comendo. Acabou a comida. Pai, acabou a comida. Pai. Então voltem lá e vão comprar. Aqui tem dinheiro, aqui tem ouro, tem prata. Voltem lá. Pai, a gente não pode voltar sem o menino, pai. Eu já disse que Benjamim não sai do meu lado. Mas, pai, o homem impôs essa determinação. Se a gente chega lá sem ele, pai, a gente vai sofrer. Aí diz a palavra de Deus, irmãos, que Judá, ele disse assim: pai, está aí minha mulher, meus filhos. Se eu não voltar com o Benjamim, o Senhor faça o que o Senhor quiser com a esposa e os meus filhos. A vida deles pela vida de Benjamim, pai. Por favor. Não. E começaram a padecer necessidade. Menino chorava de fome. Mulher chorava de fome. Os homens aguentando a fome. E Jacó sem saber o que fazer, até que ele chama os irmãos, os filhos, e diz assim: tá bem, Benjamim vai. Agora, me tragam o meu Benjamim de volta. Custe o que custar, tragam o meu Benjamim de volta. Vocês estão ouvindo, estamos. Aleluia. Vai os 10 outra vez, com Benjamim, formando um grupo de 10. José está lá, calculou o tempo da comida se terminar, e agora está observando a mesma fila, no mesmo altar, diante de todos, e agora ele vê aquela caravana pequena de 11 homens entrar na fila outra vez. Aí estão, chegaram. Chamem os homens outra vez. Aí os homens vêm. Vieram. Acabou a comida? Acabou. Muito bem. Trouxeram o rapaz que eu disse que era para trazer. Trouxemos. Aqui está. É esse. É esse. Aí José se desmorona, irmão. Se controla para não chorar. Seu irmão de sangue, filho da mesma mãe. Os outros eram filhos do mesmo pai, mas esse era o filho da mesma mãe. Aleluia. E aqueles homens dizem assim: Simeão está bem, meu senhor? Sim, está bem. O senhor permite a gente comprar os grãos? Sim, está tudo bem, permito. Mas não vai ser como das outras vezes. Hoje vocês vão participar de um almoço comigo. Se organizem, se banhem, troquem as roupas, porque vocês vão sentar na mesa comigo. Meu Senhor, aleluia. Estamos agradecidos ao Senhor. Queremos dizer que o nosso Pai está muito agradecido pelo privilégio de estarmos aqui. E Ele mandou um presente para o Senhor. Um presente. Sim, Ele mandou um presente. Esse presente, irmãos, era comum em Israel. Todo presente de judeu, ele tem que ter um significado. É tão valioso quanto os nomes. Todos os nomes que é dado a um judeu, esse judeu, ele vai entender que o seu nome tem significado. Quando Jacó lá em Canaã disse assim: Benjamim vai com vocês, mas não vão de mão vazia não. Levem um presente da minha parte para o governador do Egito. Agora eu preciso conhecer alguma coisa dele para preparar o presente. Presente tem que ter significado. Israel era conhecida assim, como a terra que dava presentes que tinha significados. Não era qualquer presente.
Me falem tudo que vocês descobriram desse governador. Nome, se ele tem pai, mãe, se ele é casado, tem filho. O que vocês souberam dentro da cela? Quais eram os comentários que faziam? Ah, meu senhor. Então, o nome dele é Zafenat Paneah. Que significa o quê? Aquele que dá o nutriente da vida ao povo. Ele tem filho, ele é casado? Sim, ele é casado. A gente descobriu que ele é casado. Ele tem filho? Tem. Pai, ele tem 2 meninos. Sabe o nome desses rapazes? Sei. Eu descobri nos comentários lá dentro da cela. O nome do primogênito dele é Manassés. Opa, Manassés? Por que ele iria pôr um nome hebreu em um filho se ele é egípcio? Pai, ele botou o nome Manassés no menino dele. Ele tem alguma admiração pelo povo da gente? Não sei, pai. Manassés. Manassés significa Deus me fez esquecer. Mas por que ele pôs esse nome? A gente procurou saber, pai. O povo diz que ele sofreu muito na casa do pai dele. E ele botou o nome do menino Manassés porque disse assim: Deus me fez esquecer os sofrimentos da casa do meu pai. Então quer dizer que ele carrega traumas familiares? Sim, pai, ele carrega. Se ele bota o nome do menino Manassés e Deus me fez esquecer os sofrimentos da casa do meu pai, então esse rapaz, ele na infância deve ter sofrido muito com os pais, com os irmãos, alguma coisa desse tipo. Tá bem. E mais alguma coisa, mais alguma informação? O nome do segundo, Efraim. Efraim hebreu também. Por que ele não botou um nome egípcio? Pai, ele botou um nome hebreu. Efraim. Efraim significa Deus me fez prosperar. Por que ele botou esse nome? Porque ele diz que Deus fez ele prosperar na terra da aflição. Então, peraí, ele sofreu na casa do pai e sofreu dentro do Egito. E não é, pai. Ele sofreu na casa da família e ele sofreu dentro do Egito. Por que ele sofreu no Egito? Porque ele era escravo. Ele foi preso. Dizem que ele foi acusado de tentar abusar a mulher do chefe dele. Aí jogaram, mas é tudo mentira. A gente descobriu, o povo do Egito sabe, conhece a mulher de Potifar e sabe que o rapaz não é disso. Então ele sofreu lá dentro da cela também, sofreu, foi escravo, passou um tempo para ser vendido no mercado de escravo. Esse menino tem marca, a gente inclusive viu lá umas cicatrizes no corpo dele, não sei o que foi, mas ele sofreu muito. E como é que ele chegou nessa posição? Foi um sonho que Faraó teve, e aí chamou ele porque ele interpreta sonho. Aí ele foi, interpretou o sonho de Faraó e ele preveu essas 2 épocas, 7 anos de promessas de abundância e 7 anos de escassez. Então quer dizer que esse é um rapaz especial. Mas ele está ferido. Deve ser, pai. Tá bem. Então eu vou preparar o presente para ele. Chegando lá, vocês explicam o significado destes presentes. Tá bem, meu senhor. Aí vai lá no depósito, no armazém, nas prateleiras. E a Bíblia diz que ele pega um pouco de bálsamo. Repita comigo, um pouco de bálsamo. Mais forte. Só as mulheres? E os varões? Pouco de bálsamo. E o que era bálsamo? Bálsamo só tinha na terra de Gileade. Era um remédio. Você vai encontrar Jeremias 8:22, Jeremias 51:8, se falando do bálsamo de Gileade. Era uma resina que os médicos usavam para curar feridas. Não era o valor que tinha, porque era muito valiosa. O bálsamo valia 2 vezes mais o quilo do ouro. Se você quisesse comprar 1 quilo de bálsamo, você tinha que dar 2 quilos de ouro. Era o dobro do peso do ouro, do valor do ouro. Mas ele pega um pouco. É uma família ainda humilde, a família de Israel.
E diz a palavra de Deus que ele manda esse bálsamo, esse pouco de bálsamo, porque ele percebe que existem feridas. Feridas ainda abertas. E interessante que quando Jacó está pegando as coisas, aí os meninos dizem assim: pai, a gente faltou dizer um detalhe. Qual foi? Esse homem teme a Deus, pai. Como é que vocês sabem disso? Além do nome dos filhos dele, o que é que ele falou? Ele, quando foi soltar a gente, ele disse isso: eu vou soltar vocês porque eu temo a Deus. Tá bom, é bom saber disso. Oh glória, oh glória, oh glória. Coloca aí, traz uma cesta aqui, menino, vem cá. E vamos montar um presente para o governador do Egito. Zafenate-Paneah é seu nome. Coloca aí um pouco de bálsamo. Diga a ele que o Deus de Israel está curando as feridas dele agora. Deixa eu ver mais alguma coisa aqui. Um pouco de mel. Esse mel que a Bíblia fala aí na sua Bíblia, irmão, no versículo a gente leu, é do hebraico, debash. E não é mel de abelha. Esse mel, ele é de trituração, do espremer de tâmaras e uvas. Eu fui em Israel em 2018 e fiquei sabendo disso. Que eu perguntei a alguém: por que é chamado de terra que mana leite e mel? Ele disse: o mel não é das abelhas. Aqui não se cultiva abelha. O mel é das tâmaras e das uvas. E aí eu fiquei sabendo disso. Então o mel que aqui Jacó manda para ele não é mel de abelha, é mel de tâmaras, mel das uvas. Eles produziam mel das tâmaras e das uvas. Mas isso era outro remédio. E esse em especial era levado pelos soldados quando saíam para a guerra. Soldados sempre levavam mel de tâmaras na sua armadura, porque era especial para cicatrizar. Então, quando Jacó está mandando isso, ele está dizendo assim: o bálsamo vai fechar a ferida e o mel vai cicatrizar as feridas da tua alma. Aleluia! Porque tu tratasse meus filhos com rigorosidade, ó Zafenate-Paneah. Eu vi o ódio que existe em teu coração, porque tu trataste mal meus filhos. Então isso é feridas. Juntei a ideia dos teus nomes, dos filhos que tu colocasse Manassés, e entendi que tu sofresse muito na casa do teu pai. E quando soube que o outro se chamava Efraim, entendi que tu também sofreste aí dentro do Egito. Então é normal que tu trate meus filhos dessa maneira, porque tem feridas abertas. Mas eu estou mandando bálsamo e mel para fechar e cicatrizar essas feridas na sua alma. Deixa-me ver. Leve também aromatas. Aromatas, irmãos, eram algumas plantas. Existiam plantas chamadas plantas odoríferas, que era como o estoraque, o cálamo, a cássia, o gálbano, o nardo e o aloé. Essas plantas eram chamadas de plantas aromáticas. Ele dá 2 remédios e um perfume. O perfume, aleluia, eram produtos só de Canaã. Agora essas folhas destas plantas que eu falei, estoraque, cálamo, cássia, gálbano, nardo e aloé, eram trituradas. Para o perfume sair, era colocada essas folhas num pilão, batia para se transformar em perfume. Sabe o que Jacó está querendo dizer?
O sofrimento que tu passou gerou um cheiro suave. Teu cheiro está exalando nas nações. Todos sabem quem é Zafenate Paneá. Então foi através do sofrimento que tu passou. Eu não sei qual, na tua juventude, na tua adolescência, mas olha, filho, está gerando um cheiro tão bom. Então é o triturar dessas plantas aqui em Israel que se gera o perfume. Então receba esta palavra profética. Deus está falando com você, meu filho, e se você teme a Deus, escute a palavra desse velho. O triturar da tua vida gerou um cheiro que subiu às narinas de Deus. Expliquem isso a ele quando chegar lá, tá bem? Tá bem, pai. Deixa eu ver o que é que eu coloco mais no presente, na cesta. Ele diz, vou colocar um pouquinho de mirra. Mirra, o que é a mirra? Aleluia. A mirra, irmão, é uma planta espinhosa. Só tem em Israel. E também se extrai o perfume do tronco dela. Mas ela tem tanto espinho que o perfumista, para chegar, ele tem que quebrar os espinhos. Aí ele vem com um pau assim, um tronco, e ele golpeia tanto o tronco desta árvore, da mirra, até que nos golpes, nas feridas dela, nos espinhos quebrados, aí vai escorrendo uma seiva. E aí vem o perfumista e colhe aquela seiva que tem um cheiro de grande alcance. Sabe o que é que Jacó está dizendo? Foram muitos golpes, não, filho? Foram muitos golpes, Zafenate Paneá, em teu tronco, mas não conseguiram arrancar a ira de você. Você não quis se vingar das pessoas que te fizeram. E é verdade, irmãos. Ele, como um governador, podia se vingar do seu amo, do seu primeiro amo, porque não lhe escutou. Ele podia ter se vingado da mulher de Potifar. Ele podia ter metido todo mundo na cadeia. Ele agora era o governador. Mas não, ninguém ouve falar de vingança. Ninguém ouve falar. Mas eu vi que tu trataste os meus filhos de forma vingativa, querido governador do Egito. Os golpes que te deram só exalaram cheiro bom. Entenda isso, que os golpes da vida no corpo de um homem de Deus não exala vingança, palavra de ódio, ira, só exala adoração. Oh, glória a Deus. É por isso que você, crente, é assim. Você leva, você apanha, e quando vem parece que nada aconteceu. É o quê? Porque tu é mirra de Deus. Expliquem tudo isso ao governador. Aí ele diz, vou pegar agora nozes de pistácia ou terebinto. Na sua Bíblia deve ter terebinto. E era outro perfume. Só que esse perfume, irmão, não se extraía de folhas nem de tronco, se extraía de raízes. O perfumista vinha e furava a raiz dela, do terebinto. E quando furava as raízes, aí saía a seiva. Então veja, eram 3 perfumes com 3 maneiras diferentes de se extrair das folhas, do tronco e das raízes. Da folha, do tronco e das raízes. E todos os 3 tinham um significado diferente. Era sofrimento para extrair perfume. Ele está dizendo, se tu colocasse o nome do teu filho, um nome hebreu, então tu tem raízes, tu tem um histórico. Se tu dizes que tu temes a Deus, então tu não és daí dessa terra. As raízes que você tem, eu não sei de onde são, mas foram também furadas, machucadas, maltratadas. Mas olha o que sai de ti: cheiro suave. Oh, glória a Deus. Olha para o teu irmão e diz: tu estás entendendo o que Deus quer falar contigo? Diga isso. Estás entendendo o que Deus quer falar contigo?
pai, o senhor terminou o presente? Não, só falta mais um. Coloque essas amêndoas aqui, filho. Diga a ele que a amêndoa só nasce em Israel, só nasce em Canaã. Tá bem, pai, mas o que é que o senhor quer dizer a ele? Diga a ele isso. Amêndoas são as primeiras frutas a brotar depois que o inverno passa. Aqui na nossa terra é símbolo da fidelidade de Deus. Diga a ele, eu não sei se ele vai entender, mas diga a ele que Deus é fiel para cumprir o que falou. Só diga isso. Quando Deus quis falar de fidelidade com Jeremias, ele disse assim: vem cá, Jeremias, o que tu vês? Aí Jeremias disse o que, irmãos? Uma vara de amendoeira. Aí Deus diz assim: viste bem, disseste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Ou seja, símbolo de fidelidade. Por que Deus usa a amendoeira? É uma planta, irmão, é uma flor. Ela tem duas cores de flor. Ela tem a flor branca e flor rosa. E ela sai, é a primeira a sair do inverno. Passou o inverno e ela brota. É a primeira planta de Israel a brotar. Aí vem flor branca, flor rosa. E aí o povo que vê ela brotando diz: Deus é fiel. O inverno passou e nós sobrevivemos. E estamos de pé na presença de Deus. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Oh glória seja dada ao nome de Jesus. Diga a ele que uma nova estação começa na vida dele. Agora imagine isso, irmãos. Jacó era profeta, irmão. Jacó não estava escolhendo as coisas assim. Ele estava sendo dirigido por Deus. Aí quando José, ele senta os irmãos, faltava o sonho se cumprir. Porque o sonho ele via os molhos se prostrando. E até então, os 11 não se prostraram ainda. Ninguém se prostrou ainda. Aleluia. Ele está como governador, os irmãos estão sentados, mas ninguém sabe quem ele é. E ninguém se ajoelhou nos pés dele ainda. Mas quando foi comer, ele colocou logo Benjamim aqui do lado. Ele deu 5 vezes mais comida a Benjamim. Aleluia. E quando chega o momento de dar o presente, meu senhor, nosso pai, ele mandou um presente para o senhor. A gente deu a ele algumas informações suas. E ele mandou isso aqui para o senhor. É simples. Em relação à riqueza do Egito, não é nada. Em relação ao tesouro que o senhor tem guardado aqui, não é nada, meu senhor. Mas a nossa terra tem um costume, nossos presentes têm significados. Então deixa eu lhe explicar isso aqui. Aí tira assim o lenço. Isso aqui, meu senhor, é bálsamo. O nosso pai manda lhe dizer que as feridas estão sendo tratadas por Deus. Era manda calamaragaia, as feridas estão sendo tratadas, porque isso é o bálsamo de Gileade. Isso aqui é o que trata as feridas dos homens de Israel. E aqui é um símbolo, está tratando as feridas. Eu não sei porquê, mas meu pai mandou lhe dar isso. Oh, glória! Safenate Paneá diz: o que mais? Ele mandou para mim. Ele mandou mel. Isso aqui não é mel de abelha, isso aqui é o mel das tâmaras.
Isso aqui é quando os homens saem na guerra, eles levam um pouco disso, porque quando são feridos, isso aqui serve para tirar infecção, isso aqui serve para cicatrizar, isso aqui é muito especial. Meu pai mandou isso para o senhor, dizendo que as feridas só restarão marcas. As feridas do seu passado eu não lhe conheço, mas as feridas só restarão lembranças. Tem mais o que seu pai mandou para mim? Ele mandou 3 perfumes. 3 perfumes, sim, 3 perfumes. Esse aqui é a forma de extrair que é diferente, meu senhor. Cheire esse. Maravilhoso. A extração desse perfume aqui, meu senhor, é com o triturar das folhas. E sabe o que significa para a sua vida? É que tentaram lhe maltratar aqui dentro dessa terra, mas o Senhor, o Deus que nós servimos, diz que o que conseguiram tirar de você foi somente cheiro suave, e que esse cheiro de bondade está exalando nas nações. Esse outro, meu senhor, isso aqui é mirra. A mirra, para se extrair o perfume dela, é com pancada, é com sofrimento. O perfumista pega um tronco, um pedaço de pau e bate no seu tronco até ela chorar. Quando ela sangra, aí ele vem e colhe. Meu senhor, sinta isso aqui. Oh, que cheiro tão forte. E esse outro, meu senhor, isso aqui se extrai das raízes, se perfura as raízes para poder extrair o perfume. Sinta, meu senhor. Sei, aleluia, que significa: tentaram maltratar o teu passado, a tua história, as tuas raízes, de onde tu veio, aleluia. Tentaram matar a árvore, mas o que foi que saiu dela? Cheiro, perfume, adoração. Aleluia. E esse último aí, isso são amêndoas. As amêndoas, meu senhor, lá na nossa terra, é símbolo de fidelidade de Deus. O nosso Pai manda lhe dizer que o nosso Deus é fiel na sua vida. Isso aqui quando brota, meu senhor, a nação grita: Deus é fiel. O inverno passou, a angústia passou, é tempo de cantar. Os passarinhos voam, a terra se regozija, e o povo diz: o tempo de cantar chegou. Aí quando ele mostra os presentes, aí José diz assim: eu quero me revelar, eu quero mostrar quem eu sou. Aí ele tira as indumentárias, irmãos. Ele diz: eu sou José, o vosso irmão, vendido há 22 anos atrás. Aleluia. Aí os 11, um por um, ajoelhado, se ajoelhando, e Deus dizendo: tu te lembra do sonho? Tu foste ferido, tu foste vendido, te jogaram num calabouço, feridas foram abertas, palavras de ódio, mas hoje eu estou fechando estas feridas, curando, sarando, tratando. O Espírito Santo está aqui nesse lugar, Ele está aqui conosco. Te
perfuraram te matar, tentaram te matar, maltratar, mas o que saiu de ti, José, saiu palavra de adoração. E eu te digo, os perfumes subiram na minha presença, eu recebi a tua glória, a tua exaltação, chegaram até mim, o cheiro chegou às minhas narinas, e te digo, as amêndoas são símbolo da minha fidelidade. Olha aí os teus irmãos prostrados aos teus pés. Eu sou fiel no que prometo, eu sou fiel para cumprir, eu sou fiel no que te digo, eu sou fiel. E eu vou terminar com esta palavra. Esses presentes estão aqui nesta noite. E quem está enviando para você, igreja de Barreiros, é o teu Pai. E Ele te diz: volta hoje com estes presentes. Eu vim te presentear nesta noite. Enquanto você adora, está descendo um bálsamo na tua alma. O Senhor te diz: os traumas da tua infância, os maltratos que tu sofresse, alguém te chamou disso, apontou o dedo, foste injustiçado, injustiçada, se levantaram contra você, não quiseram lhe escutar, tu não teve tempo nem se defender, feridas foram abertas, mas hoje recebe esse bálsamo, recebe esse mel. Hoje eu mudo a tua amargura, e te digo: recebe da minha parte este presente na tua alma. Eu visito o teu ser nesta noite, eu entro dentro de ti, passeio no teu espírito e vou fechando, feridas abertas. Te prepara. Nunca mais terás lembranças das angústias, das lágrimas, das noites em claro. Eu sou o Senhor que desço neste lugar para perfumar a minha igreja, diz o Senhor. Eu te perfumo nesta noite. Oh glória, oh glória, oh glória. Arrancaram tuas folhas, bateram no teu tronco, furaram tuas raízes, tentaram de todo jeito calar a tua boca, e de ti disseram assim: vai sair blasfêmia, vai sair injúria, vai sair maldição da boca dela, vai sair vingança, vai sair planos do seu coração para se vingar. Ela vai trair, ela vai embora, ela vai murmurar, e não saiu nada disso, porque eu sou o Senhor que te conheço por dentro. As feridas só resultaram em adoração, glorificação, batismo com o Espírito Santo. Eita, só saiu cheiro de dentro de ti, porque o Senhor te diz: eu te conheço. Sinta a glória de Deus, sinta a glória de Deus, sinta a presença do Senhor. Ele está tratando a cada um de nós aqui nesta noite. Sinta o Espírito Santo de Deus, e Ele está trazendo agora o que? Ele está trazendo amêndoas. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. E as amêndoas, é Ele dizendo: vai se cumprir como eu disse. Toca na mão desse crente do teu lado e diga a ele assim: as amêndoas recebe hoje.
porque Deus é fiel na sua vida, é fiel na sua vida. Adora junto a ela, adora junto a ela, adora junto a ela, glorifica junto dela, glorifica junto dele. Oh, Deus é fiel. Toma esta igreja, Senhor, toma este lugar com a tua glória. A fidelidade dele vai calar a voz de Satanás, que tem dito foi tudo em vão. Não valeu a pena, é mentira. Valeu a pena cada lágrima, valeu a pena. O Senhor te trouxe aqui nesta noite, porque Ele diz: está muito perto das flores brancas e das flores rosas aparecerem. Mas antes eu tinha que fechar essas feridas. Eu tinha que fechar estas feridas. Glória, 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 glória. Dê glória a Jesus. É na glória que Ele te trata. Ele é o teu psicólogo, Ele é aquele que te entende, Ele é o teu Pai. E Ele diz: os presentes que eu te dou não tem nesse Egito, não tem nesta terra. É tudo de Canaã, é tudo de Canaã, é tudo de Canaã, é tudo lá de cima, está descendo. Existem anjos de Deus passeando aqui, e eles tocam, e aonde Ele toca a ferida se fecha, aonde Ele toca o bálsamo desce, aonde Ele toca o cheiro exala, aonde Ele toca, Ele deixa um amendo aí contigo dizendo: Ele é fiel, 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 Ele é fiel. Levanta a tua mão direita e dá pelo menos umas 3 glórias a Jesus. Chore, se alegre. Satanás está recuando. Satanás estava dizendo: eu vou transformar ele em um homem amargurado, vou transformar ela em uma mulher deprimida, eu vou transformar ele, eu vou deixar ela aqui dentro, mas vou deixar ela doente, doente. Mas Jesus chegou, Jesus chegou, Jesus chegou, está lhe tratando. Amanhã vai ser um dia diferente. Sorriso, Ele põe um sorriso novo em ti, mulher. Ei, oh, mandai a sobrelevar. Alguém no inferno vai dizer o que foi que aconteceu. Se era só uma doutrina, era uma doutrina, mas virou um consultório do céu. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Você pode sentir a presença, você pode sentir a presença, você pode sentir a presença, você pode se alegrar na presença. Se alegre, cante. Um novo cântico chega na tua família, cântico de vitória, de vitória. Traumas do passado só serão um passado. Enaragashobενeva, alamandakala sobenevai, alamandala sobenevai, a sobrenecai. Alguém virá te pedir perdão, alguém virá, e tu vai sentir tanto amor. Estás entendendo? Tanto amor vai fluir de dentro de ti, que alguém vai dizer: como é que pode? Tantos maltratos, tanta coisa, e ela só consegue amar, perdoar. É porque o bálsamo desceu, é porque o mel desceu, é porque os perfumes vieram, é porque a amêndoa eu estou levando para a minha casa. Pega na mão desse crente do teu lado para terminar e diga assim: leve hoje presentes e presentes. Você vai entender o significado desta mensagem, deste culto de doutrina.
Levanta a mão dele assim, dá um brado de glória.